Você já ouviu falar do imperialismo no Congo belga? Você tem noção do que os belgas fizeram no Congo, na África? Não? Então já clica aqui no joinha, porque você precisa saber de um dos maiores capítulos, das maiores atrocidades, infelizmente, da nossa história. Então, vem comigo, vem história. Acho bom já preparar o psicológico porque vai ser forte. Antes de tudo, a gente tem que entender a palavra império. Império é quando uma região conquista outra que não lhe pertencia e, na verdade, pertencia a outras pessoas. Exemplo, quando você tem, imagina, a sua casa, imagina que tem um terreno do lado que não é de ninguém, literalmente de ninguém, não é do governo, não é de ninguém. Se você expandir a sua casa para aquele lugar, problema nenhum. Hoje em dia isso não acontece, tá? Mas imagine lá atrás. Problema nenhum, porque aquele território não tem ninguém. Mas, se outra pessoa estiver ali, ou aquele terreno for de outra pessoa, e você for lá e conquistar, você está formando um império, porque você está dominando algo, alguma coisa, ou pessoas que não eram originariamente seus. Então essa é a diferença entre um reino e um império. E o imperialismo nada mais é do que isso. Práticas que as potências europeias, Estados Unidos e Japão, adotaram no século XIX, conquistando então diversas regiões do mundo. O imperialismo foi uma dominação política, econômica e cultural de outros lugares. Pois é, vocês já imaginam que essa dominação não foi nem um pouco pacífica, tá? Então a gente tem os locais que foram dominados, que foi África, Oceania e Ásia. E aí a gente tem que falar do Congo belga, dentro dessa palhaçada toda do imperialismo. O que os europeus iam procurar na África? Basicamente, vender os seus produtos industrializados, conseguir matéria-prima, por que não? E, se eles achassem, ouro e diamante. Mas por que falar da Bélgica? Né? Se outros países, como a Grã-Bretanha, fizeram impérios muito maiores. É porque, assim, o que aconteceu na Bélgica foi algo assustador. Durante a Conferência de Berlim, em 1885, o rei Leopoldo II da Bélgica declarou o Congo seu território particular, tipo dele, não do país, dele. Só em 1908 é que o território foi começado a ser chamado de Congo belga e passou a ser considerado da Bélgica e não do cara. Logo do início da dominação da Bélgica no Congo, o governo confiscou todas as terras da região e tornou a população escrava. E o que os belgas queriam tanto no Congo? Borracha, diamante e marfim. Dá para entender o que eles foram fazer lá? E para maximizar os resultados dessa exploração, eles, além de escravizar a população, usaram métodos atrozes como chibatadas, incineração de aldeias, mutilações, afogamentos, estupros e assassinatos. A mutilação, ela era muito comum quando a pessoa, o congolês, ele não conseguia cumprir a cota daquela exploração diária. E então eles podiam cortar mãos, pés, orelhas, língua, nariz. E finalmente, quando a pessoa não conseguia mais trabalhar, ela era abandonada para morrer de fome. Era também muito comum sequestro de famílias para forçar os homens a trabalhar. E isso vai gerar muitas revoltas. O rei Leopoldo II formou a Força Pública, que era um exército assalariado formado por africanos, liderados por oficiais europeus. Esses africanos ganhavam um salário para agirem contra os seus próprios conterrâneos. A Força Pública retaliava essas revoltas de forma violentíssima, matando as famílias dos revoltosos e queimando vilas. E é óbvio que denúncias ocorreram. Um dos primeiros a denunciar foi um escritor dos Estados Unidos, afrodescendente, o George Williams. Claro que essas denúncias começaram a ser usadas pelos próprios países imperialistas, como o Reino Unido,
querendo aí criar problema, minar o domínio da Bélgica lá na África. Hoje calcula-se que cerca de 10 milhões de congoleses morreram pelas atrocidades causadas pela dominação belga. É um genocídio, não tem outra palavra. Aquilo foi um genocídio. Para você ter ideia, o Congo só conseguiu a sua independência em 1960, ou seja, faz só 62 anos. E os belgas alguma vez fizeram alguma coisa para reparar essas atrocidades? Não. Simplesmente não. E alguém parece se importar? Desses 10 milhões de pessoas que morreram e das mais de milhões de famílias que sofreram por causa de tudo isso? Não, né? Só se importam quando tem branco morrendo na mão de lunático, não é mesmo? Mas quando é pobre, africano, aí não importa, não é mesmo? E é por isso que nós, historiadores, somos sim o chatão do rolê. A gente vai meter o dedo na ferida, a gente vai denunciar, a gente vai lembrar, sim, porque o que a Bélgica fez no Congo é imperdoável e ela tinha que, sim, reparar todas as suas ações. A gente continua querendo justiça. Eu espero que esse vídeo tenha doído, sim, é pra doer. A gente precisa ter empatia, a gente precisa, sim, se comover com o que aconteceu lá, não importa que isso já aconteceu há alguns anos, não importa. Isso é uma atrocidade e a gente precisa continuar denunciando. E tem que doer sim, porque me dói toda vez que eu tenho que ensinar sobre isso. Mas não chega nem um centésimo do que aquelas pessoas sofreram de verdade. Então, por favor, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, porque a gente precisa que o máximo de pessoas saibam o que aconteceu e o que foi essa porcaria desse imperialismo. Até o próximo vídeo e